Bom, muito nobre a atitude de quem colabora com o próximo, com os mais necessitados. Eu acho que é mais bem-aventurado aquele que doa do que aquele que recebe, né? Agora, todo cidadão tem seus direitos, né, professor? Direito à educação, saúde, alimentação, segurança, trabalho, meio ambiente, enfim, né? Agora, o que acontece com os nossos direitos? Será que estão todos em dia? Como é que o cidadão brasileiro se sente? Eu acho que um pouco desorientado, sim ou não? Eu acho assim, que ninguém ninguém fica numa fila de hospital 4 horas e vê beleza nisso. Ninguém está acostumado com onda de violência cada vez mais crescente. Ninguém quer viver numa casa onde não haja a menor dignidade. Então ninguém se acostuma com esse tipo de coisa. Né? Eu acho que tudo isso são direitos que o cidadão ele tem que saber que esses direitos são elementares, são garantidos constitucionalmente. Então, naquela história de que o brasileiro está acostumado em ficar na fila do hospital, isso não cola. Isso não cola. E a história de que quando eu pego um carro para colocar as minhas filhas para dar um passeio na cidade, eu não posso ficar preocupado em ser assaltado. Entendeu? Então isso é que a banalização desse tipo de situação, ir para um hospital, ficar na fila ou sair de casa com medo de ser assaltado, esse tipo de coisa não pode se banalizar. As pessoas têm que ficar indignadas como eu sou, e como eu sou, pode perceber que eu estou nesse momento, ficar indignado com esse tipo de situação é absurdo. As pessoas devem ficar indignadas com esse tipo de situação, não devem enxergar isso de maneira banal. Por quê? Porque aqueles que são responsáveis para evitar esse tipo de problema ficariam também acomodados com a situação. Né? Então, até o professor Luciano pode dizer melhor do que eu, em nossa sociedade, esses problemas são crônicos. Às vezes parecem irresolvíveis do ponto de vista técnico, né? Então, o que a gente pode fazer para uma situação? Agora, a tecnologia é uma ferramenta muito importante e é aliada no nosso dia a dia e como cidadãos também, né, professor? Sara, sem dúvida, viu? Desde assim, ações mais simples, como por exemplo, o que a gente percebe nas redes sociais, né? O cidadão está com celular, que tem uma máquina fotográfica, ele está cadastrado numa rede social, ele tira uma foto de um carro, de algum destrato ao animal, de algum descaso ao meio ambiente. E essas pequenas atitudes, eu acho que até a gente pode associar essas grandes manifestações que entre 2008 e 2013, né, foram acontecando no Brasil e fora daqui. Fomentou, né, muito. A tecnologia fomentou tudo isso, né? Eu acho que essa foi a grande ferramenta, assim, que tirou aquela atitude que era comum e que era ocultada de alguma forma. Então o cidadão, munido do seu celular, ele acabou colocando essa ação numa rede social e isso foi se multiplicando, né? E o poder de expandir mundialmente foi despertando, né, essas pequenas manifestações. Os indignados de Espanha, Occupy Wall Street, nosso próprio aqui, junho de 2013, né? Então acho que as redes sociais, como ferramenta de educação, como ferramenta de cidadania, hoje elas são indispensáveis e não dá para fechar os olhos para elas. Por isso que é importante saber utilizar de forma correta desses recursos. Vamos ver o que a Pamela e o Paulo têm pra gente aí no quadro Mundo Virtual. O hábito de se compartilhar situações cotidianas na internet ganhou um grande impulso com a popularização das redes sociais. E isso acabou mudando muito a forma como as pessoas se comunicam com a mídia e até com o governo. Os aplicativos para smartphones e tablets, que fazem parte dessa chamada cidadania digital, são o tema do Mundo Virtual de hoje. Reclamar na prefeitura pode ser uma forma de resolver um problema. Só que essa queixa vai ficar restrita a quem reclamou e a quem atendeu. Outra opção é, quando você coloca isso no ambiente online que tem redes sociais, essa mesma situação ganha outra repercussão. Isso porque você pode mobilizar mais pessoas envolvidas diretamente ou não. Os aplicativos da cidadania digital ajudam muito nesse processo como intermediador, e ele faz com que você consiga registrar queixas em tempo real. Conheça as 3 principais características dessa cidadania digital. Ouvidoria em tempo real. Sugestões, reclamações, denúncias e elogios são registradas e compartilhadas de forma rápida e prática. As denúncias podem evitar novas vítimas. O compartilhamento em redes sociais conscientiza e alerta mais pessoas. Mudança cultural.
Com o amadurecimento das facilidades oferecidas pela tecnologia, o governo passará a entender que mesmo uma denúncia individual pode ter uma grande repercussão. E hoje nós selecionamos para vocês 3 aplicativos dessa cidadania digital para vocês conhecerem melhor. Confere com a gente. Colab, aplicativo gratuito para iOS e Android. Foi o vencedor do Prêmio Internacional App My City de 2013. O Colab é um programa criado por brasileiros que abre espaço para o usuário propor soluções e avaliar serviços públicos ou privados. Ao tocar em Fiscalize, é possível realizar denúncias sobre problemas como sinais de trânsito quebrado, iluminação pública deficiente ou falhas na limpeza urbana. Cidade Legal, gratuito para iOS e Android. É possível tirar uma foto da ocorrência para incluir na reclamação, além de compartilhar o caso via Facebook ou Twitter. Os problemas relatados passam a fazer parte do mapa e podem ser conferidos por quem estiver na redondeza. Complicitar, gratuito, disponível para Android. É um aplicativo com foco na divulgação, por bairro, de informações geradas por serviços públicos e privados de São Paulo. Em alguns bairros, porém, o volume de informações ainda é limitado. Bom, o Robson escreveu para a gente perguntando onde que ele poderia ler mais sobre os candidatos à eleição, o que ele poderia saber sobre carreira deles, histórico político, esse tipo de informação para votar bem. Então assim, Robson, tem várias opções na internet. No próprio site do TSE, se você olhar lá, tem muitas informações, inclusive de eleições passadas. É bem legal para quem é pesquisador e para quem quer se aprofundar no tema. Se você quiser informações mais rápidas e mais qualitativas, existem outras opções. No politicos.org.br você vai ver um ranking. Como que funciona esse ranking? Você consegue saber como que a pessoa está mediante uma classificação. Por exemplo, tem uma pontuação por critérios. Então, em relação à qualidade legislativa, processos públicos, participação pública, tudo isso você vai ver eles lá filtrados por partidos e por outros critérios. Vale a pena dar uma olhada. E outra opção é o eleições.br. O Eleições são informações sobre os candidatos que estão agora na candidatura e você pode se informar e tirar suas dúvidas sobre quem votar. E a Nayara, que usa bastante o smartphone, pergunta sobre como utilizar melhor o aparelho para se informar sobre os candidatos. Bom, existem vários aplicativos para os dispositivos móveis, smartphones e tablets, que servem para você se informar e ajudar o eleitor a escolher melhor em quem votar. Entre eles, nós destacamos aqui o Acordei e o Candidaturas, que eles têm versões para o iOS e o Android. E também temos o Transparência, que tem versão apenas para o iOS. Através deles, vocês conseguem obter informações sobre o histórico político dos candidatos, declarações de bens deles, as informações sobre as despesas da campanha e também as propostas de governo. A Amazon lança ferramenta para a publicação de livros infantis em Kindle. Kindle Kids Book Creator é o nome do novo projeto da Amazon, um aplicativo para o Windows e Mac, que permite a criação de livros interativos infantis para serem vistos de forma simples, tanto em dispositivos móveis e tablets como computadores. Foi confirmado no evento especial da Apple, no dia 9 de setembro, um serviço de pagamento móvel, batizado de Apple Pay. O processo é muito simples, bastando aproximar o iPhone de um dispositivo do estabelecimento e colocar o dedo sobre a Touch ID para autorizar o pagamento. O sistema funcionará nos novos iPhones 6 e 6 Plus, os únicos smartphones da Apple com NFC. Spotify se prepara para associar as TVs. A ideia é poder enviar conteúdo através de nosso dispositivo móvel diretamente para a TV, usando o Spotify Connect. Para isso, há negociações em aberto com a Philips, Bose, Panasonic e Gramophone. Também nesse evento especial, foi lançado o Apple Watch, um relógio inteligente com tela de safira e pulseiras de diversos estilos e cores. Além de ser bem resistente, a tela retina tem sensibilidade à pressão. É um dispositivo bastante focado em saúde e fitness, mas com outras funções que funcionam em conjunto com o iPhone, sendo possível editar as mensagens. E este foi mais um Mundo Virtual. Espero que vocês tenham gostado e caso tenham alguma dúvida é só escrever para o mundovirtual@versãomulher.com.br. É isso aí, contamos com a participação de vocês. Até a próxima! Bom, muito legal esse nosso bate-papo, gostei, vocês são divertidos. Eu espero que o programa Você Respeita possa voltar logo. Eu gostava de assistir vocês. Vocês têm planos de retomar? A gente vem conversando sobre isso, pensando em alguns temas para a gente trabalhar, né? Quem sabe, no futuro. Legal. Eu acho que
vai voltar sim. É legal porque desperta esse senso de cidadania e respeito de forma bem legal e divertida, né? Não, exatamente. Bom, e agora a gente vai pro quadro de culinária. Por favor, tava demorando. Que olha, é especialíssimo porque eu vou fazer um bolo com casca de banana. Já comeu, professor, bolo de casca de banana? Vou comer agora, né? E o suco da casca do abacaxi também, porque a gente precisa aproveitar 100% os alimentos, certo? Hoje nós temos uma pessoa aqui que aproveita 100% do que se consome, do que você produzir nessa cozinha. Olha o tamanho da barriga da criança. Gente, E falando muito em meio ambiente, obrigada. ele tem um exaustor ali, né? Caso precisar. Bom, gente, você respeita? Você respeita. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado, Sara. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Olá, e o nosso quadro de culinária de hoje também está no clima de cidadania. A receita de hoje é super diferente, mas também é uma delícia. É um bolo de casca de banana. Já parou para pensar numa receita assim? Quando a gente pensa no nosso papel como cidadãos, a gente também tem que pensar no aproveitamento dos alimentos. Não só dos alimentos, como da água, né? Eu gosto sempre de falar para minha filha, vamos salvar a água do planeta. Tudo isso a gente também está exercendo o nosso papel de cidadania. Então participa comigo desse quadro, que é uma delícia e super diferente. Então vamos aos ingredientes da nossa receita de hoje. E para a massa do bolo nós vamos precisar 3 cascas de bananas lavadas, 2 ovos, 1,5 xícaras de leite, 1 colher de óleo, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de rosca, meia xícara de aveia e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para cobertura, 3 colheres de sopa de açúcar, meio limão, 3 bananas descascadas e 1 xícara de água. Bom, eu já passei lá no Musamar, busquei todos os ingredientes, mas antes de fazermos o bolo, presta atenção na dica do Musamar para você. Macarrão Maggiora, importados com exclusividade pelo Musamar, diretamente da Itália, que é referência quando o assunto é massa. Passe aqui no Musamar e conheça a variedade de produtos importados. Bom, gente, então como o nosso bolo é de casca de banana, a gente vai precisar de 3 bananas. Eu peguei uma bucha específica para lavar as cascas da banana, então elas estão lavadinhas. A gente vai separar, eu tiro o cantinho assim com a faca. Bom, tirei os cantinhos, agora a gente tira a casca da banana e reserva o recheio, que é uma delícia, para a parte da cobertura, tá bom? Lembrando que a banana é uma das frutas que a gente mais consome aqui no Brasil, ela é riquíssima em potássio. E na casca da banana também tem um componente que se chama luteína, que ajuda na proteção contra os raios ultravioletas do sol, além de equilibrar o açúcar do nosso organismo. Então é super nutritiva. O que eu faço com a casca da banana, gente? Eu vou picar, tá? Porque a gente vai colocar ela no liquidificador, então ela não precisa ir inteira. Ok, separei a casca aqui, mas antes de colocar a casca no liquidificador, uma dica que eu vou dar para vocês. Vamos colocar primeiro a parte líquida, que é o leite, o óleo, os ovos, e depois jogar a casca, tá bom? Porque se a gente joga a casca primeiro, fica meio chatinho de bater. Então primeiro eu vou separar a gema da clara. A gema vai para o liquidificador e a clara a gente vai bater depois em neve, tá bom? Depois a gente coloca 1,5 xícaras de leite, 1 colher de óleo, açúcar e as cascas da banana. Depois de bater os ingredientes no liquidificador, eu pego as 2 claras e bato até ficar em neve. Pronto, já batemos as cascas da banana aqui. É normal ficar essa cor um pouquinho marrom, tá? As claras em neves também já estão batidas. Agora a gente vai misturar a farinha de rosca
com a aveia e o fermento antes de misturar todos os outros ingredientes, tá bom? Então vamos colocar aqui farinha de rosca, meia xícara de aveia e 1 colher de fermento. A gente mistura. Importante misturar bem aqui antes de colocar a parte líquida, tá? É importante o fermento entrar bem aqui, de forma igual, tá bom? Bom, misturei as farinhas. Eu gosto sempre de abrir um buraquinho no meio aqui para colocar a parte líquida, tá? Então, o que eu bati no liquidificador, vou colocando aqui no meio e misturando ao mesmo tempo. Bom, tá tudo aqui bem misturadinho. Eu gosto de abrir um buraquinho aqui no meio da mistura para jogar a parte que tá no liquidificador. A gente coloca. Vamos misturar. A hora que a farinha estiver já bem molhadinha, aí a gente também vai colocar aqui a clara em neve. Bom, a farinha já absorveu praticamente todo o líquido que a gente colocou aqui. Agora a gente também vai acrescentar a clara em neve aqui nessa massa. E agora é só misturar, tá bom? Tá tudo misturado. Agora é só a gente pegar uma forma, untar. A gente pode jogar a farinha de rosca para cobrir a parte do óleo que a gente untou a forma. Jogar essa mistura dentro da forma e colocar para assar num forno pré-aquecido por mais ou menos 30 minutinhos. Pronto, como a massa é grossa, a gente sempre tem que dar uma ajeitadinha aqui para ela ir pro forno de forma bem homogênea, tá bom? Enquanto o nosso bolo fica no forno, a gente vai preparar a calda que vai por cima do bolo quentinho. E para preparar a cobertura do nosso bolo, a gente vai jogar as 2 colheres de açúcar aqui numa panela e vai deixar dourar. Depois, joga aqui 1 xícara de água e deixa engrossar um pouquinho. Agora, a gente vai juntar as bananas que a gente já usou a casca para fazer o nosso bolo. Elas estão cortadinhas aqui em rodela e o suco de meio limão. Deixa cozinhar até formar uma calda bem consistente. E olha só, o nosso bolo de casca de banana ficou pronto. Gente, se você é fã de banana como eu, o cheiro está irresistível. A nossa calda também já ficou pronta. A calda tem um segredo. Se você quiser deixar a calda um pouquinho mais grossa, você vai ter que ficar com ela um pouquinho mais tempo ali no fogo. Como eu prefiro uma calda que vai deixar o bolo bem molhadinho, eu deixei a calda um pouquinho mais fina, tá? Então agora eu vou jogar a calda no bolo e o nosso bolo vai ficar pronto. E o nosso bolo ficou pronto. Essa foi a nossa receita de hoje, bolo de casca de banana. Quer saber como fazer aí na sua casa? Então presta atenção em tudo que você precisa para fazer esse bolo aí. Ingredientes: para a massa, 3 cascas de bananas lavadas, 2 ovos, 1,5 xícara de leite, 1 colher de sopa de óleo, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de rosca, meia xícara de aveia e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura, 3 colheres de sopa de açúcar, caldo de meio limão, 3 bananas descascadas e 1 xícara de água. Modo de preparo: para a massa, bata no liquidificador o leite, as gemas, o óleo, o açúcar e as cascas de banana. Em uma vasilha, misture a farinha de rosca, o fermento e a aveia.
Despeje a mistura do liquidificador e mexa bem. Acrescente as claras em neve, unte uma forma, polvilhe com farinha de rosca e coloque a massa. Asse em forno médio pré-aquecido por 30 minutos ou até ficar dourado. Cubra o bolo ainda quente com a cobertura. Para a cobertura, doure o açúcar, acrescente 1 xícara de água e deixe engrossar. Junte as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. Cozinhe até formar uma calda consistente. Cubra o bolo ainda quente com a cobertura. Bom apetite! Espero que vocês tenham gostado da nossa culinária de hoje. Bolo de casca de banana e a nossa dica também do suco. É um suco da casca do abacaxi. Se você ainda não sabe como fazer esse suco, a gente também vai disponibilizar a receita lá no nosso site. Lembrando que lá você encontra essa e todas as nossas receitas. Acesse lá www.versãomulher.com.br. Curta a nossa fanpage também. Faz o bolo aí na sua casa e compartilha com a gente. Eu quero agradecer ao Hotel Bolivar e ao Musamar que está com a gente em todas as nossas receitas. E eu te espero na próxima culinária.